Queridos, quero ler um texto com os irmãos no livro de Malaquias. Malaquias, capítulo 3, versos de 13 em diante. Malaquias 3. Do 13 em diante, tá bom? O último profeta menor, né, o último livro do Antigo Testamento, o último profeta pós-exílio, né? Diz assim: as vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Vós dizei, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os teus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois nós reputamos por felizes os soberbos. Também os que cometem piedade prosperam. Sim, eles tentaram ao Senhor e escapam. Então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atenta e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele, para que os que temem ao Senhor e para aqueles que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro, naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Amém, irmãos? Glória a Deus. Bom, já dei algumas palavras aqui sobre o livro de Malaquias, né? O livro de Malaquias, irmãos, embora ele seja muito explorado a questão do dízimo das ofertas, eu costumo dizer que o livro de Malaquias ele é uma denúncia de Deus contra a quebra de aliança. Você vai ver Deus não apenas na parte da oferta, do dízimo, mas você vai ver também Deus falando acerca da aliança matrimonial que eles têm quebrado e algumas outras alianças que aquele povo vinha destruindo. Só fazer o link, irmãos, porque tem um salmo que ele fala, né, no dia que o Senhor restaurar a nossa sorte, nós ficamos com aqueles que sonham, né? Então, esse salmo, irmãos, ele é um salmo pós-exílio. E quando você pega só o salmo, me parece que o sentimento do povo é esse. Agora que a gente está voltando, a gente está feliz, a gente está contente. Só que quando a gente olha a história, irmãos, o decorrer dos dias, a gente percebe que essa alegria descrita pelo salmista, ela não se reverte em realidade no meio da sociedade, né? Então, é um triste histórico, irmãos, que às vezes se repete. Às vezes nós cantamos coisas muito bonitas sobre Deus, sobre confiança em Deus, sobre a pessoa de Deus, só que a prática da vida não se reflete com as músicas, com a nossa poesia. Então, eu acho interessante porque o livro de Malaquias, irmãos, que é o último livro pós-exílio, ele vem falando essa série de advertências. E há uma série de falas, irmãos, aqui, acontecendo no meio do povo. Nós vimos lá, quando nós estudamos o livro de Ageu, que o povo dizia, né? Não há um sinal, não é tempo de reconstruir. E a gente falou que essa palavra não é tempo, não é um sinal, não há uma evidência de reconstrução. E nós percebemos aqui que nós encontramos dois níveis de narrativa. Existem aqueles que aí Deus vai dizer, vocês estão falando coisas muito duras. E eles perguntam, mas o que é que nós estamos falando de duro? Eu costumo dizer que é aquele famoso João sem braço, né? Não, mas o que é que eu estou falando de errado? O que é que eu estou fazendo de errado? E ele fala, vocês dizem que inútil é servir ao Senhor. E quem é bom mesmo é o soberbo. Quem é bom mesmo é o ímpio. Porque ele ofende Deus e ainda por cima sai flutuando, sai tudo bem com ele. E ele fala sobre isso, né? Sobre essa ideia das pessoas, de algumas pessoas, de olhar e falar, bom, o que adiantou eu ficar triste? O que adiantou eu guardar? O que adiantou eu manter os mandamentos? Porque quem faz coisas ruins vai bem. Agora a Bíblia vai dizer de um outro grupo, que está dizendo entre eles, que é um memorial diante do Senhor. Que o Senhor atenta para os seus. Então, olha que interessante, irmãos, enquanto há um grupo de gente que está dizendo,
inútil é servir a Deus, inútil é ficar triste por causa do Senhor, inútil é guardar seus mandamentos. Ao outro grupo dizer, não, o Senhor atenta para os seus. Há um memorial diante dele para aqueles que o temem. Há dois discursos aqui no meio da população. Eu acho interessantíssimo, porque a gente sempre tem um caminho para onde a gente quer escolher. Se a gente quiser andar no meio daqueles que estão achando um bom motivo para ficar longe de Deus, e olha, irmãos, se a gente quiser ficar longe de Deus, a gente vai achar muitos bons motivos para isso. Muito bom. A gente, irmãos, eu tenho uma sensação, e aí quando eu falo isso, irmãos, eu sempre falo meio no geral, daquilo das coisas que eu observo, que eu olho, a gente ainda sofre muito na parte material. Quando eu falo material, não é só dinheiro, é só recurso. Eu falo das coisas muito humanas. Quando Jesus, por exemplo, está falando com Nicodemos, ele fala assim, ó, se eu falando das coisas naturais, você não consegue suportar, quanto mais eu começar a falar das coisas espirituais. Ele está falando o seguinte, ó, nem consigo subir o nível com você. A gente nem consegue sair um pouquinho mais, porque você ainda está muito preso nessas coisas aqui. O próprio Jesus, antes de subir, ele fala assim, olha, eu tenho muito o que dizer para vocês, mas vocês não estão prontos para ouvir. Ele chega a dizer, olha, o que eu faço com vocês hoje, lá no lava-pé, o que eu lavo com vocês hoje, vocês não estão entendendo agora, vocês só vão entender amanhã. Lá no finalzinho do Evangelho de Lucas, você vai perceber, Lucas faz um registro, tenho muita vontade, irmão, talvez no ano que vem já fazer esse negócio. Eu quero fazer a exposição do livro de Lucas e Atos, tudo de uma vez só. Aí a gente passa o ano estudando os dois, né? Porque imagina, a gente ficou com um livro de 4 capítulos, a gente ficou aqui alguns finais de semana, com 2 livros a gente passa o ano mais um pouco. Então, mas vai ser bom. Então, você pega lá o final do Evangelho de Lucas, você vai ver Lucas dizendo o seguinte, que quando Jesus ressuscita, aí então os olhos dos discípulos são abertos e eles começam a entender a Escritura. Embora Jesus estivesse expondo as Escrituras várias e várias vezes para eles, explicando várias vezes, eu sou o Messias. Irmão, você vai pegar o texto, não é que Jesus falava assim, você acha que eu sou o Messias? Ele falou, eu acho, mas será? Será que eu sou? Será que eu não sou? O que vocês acham? Jesus chegava lá, eu sou o Messias, eu vim aqui ao mundo, eu vou ser entregue pelos homens, eu vou morrer, eu vou ressuscitar ao 3º dia. Jesus morre e eles ficam lá, falam, o que aconteceu? Mas Jesus havia falado várias vezes. A Bíblia diz que na ressurreição de Jesus, eles então começam a entender as Escrituras. Então, irmãos, eu tenho a sensação que a gente ainda fica batendo muita cabeça, irmãos, com as coisas naturais. A gente sofre ainda muito, ou seja, se eu estou bem de saúde, aí eu estou bem com Deus, se eu não estou mal de saúde, eu vou mal com Deus, se eu estou bem financeiramente, eu estou muito bem com Deus, se eu estou mal financeiramente, eu estou muito mal com Deus. E a gente fica nessa variação do tempo. Existe uma... E eu imagino, irmãos, eu tenho para mim que existe um lugar em que essas coisas não fazem a menor diferença para a gente. Uma vez eu estava escutando um rapaz, Rodolfo Abrantes. Quem conheceu ele, na minha juventude, eu cantei muita música não gospel dele, né? Muita música não gospel dele. E a conversão dele, para mim, é uma coisa maravilhosa. Toda vez que eu ouço o testemunho dele, eu fico alegre, fico feliz. Porque só quem foi num show dele sabe como ele era doido. E ele deu uma entrevista um tempo atrás, ele falou uma coisa que eu achei maravilhosa. Ele falou assim, no começo, quando eu comecei a caminhada, é mais ou menos como um foguete. Ele faz muita força para subir, muita força, porque há uma gravidade jogando ele para baixo. Então ele faz muita força para subir. Mas quando ele rompe a atmosfera, tudo fica leve. Eu falei, é isso. É exatamente isso. Quando nós conseguimos romper, irmãos, com as coisas desse mundo, quando nós realmente conseguimos sair dessa gravidade que sempre nos joga para baixo, a gente começa a flutuar num patamar muito melhor. Eu acho interessante, irmãos, porque há essas duas narrativas aqui. Então tem um grupo dizendo que não adianta servir a Deus. Que no final das contas, quando eles sentam para fazer a matemática deles é negativa. É menos. Agora, o que eu acho interessante é que o outro grupo, ele não está fazendo uma matemática para dizer, não, vale a pena sim, olha, 1 mais 1 são 2. O que eles estão dizendo é, olha, a primeira coisa é que o Senhor atenta para aqueles que o temem. E diante dele há um memorial. O que eles estão dizendo é o seguinte, olha, vocês estão achando ruim em fazendo matemática aqui, para esse tempo para agora, mas eu quero lembrar vocês que existe um Deus que não tira o olhar daqueles que temem a Ele.
E há uma coisa, há algo que sempre está diante dele, que não permite ele nos esquecer. E eu acho interessante, irmãos, porque, e é aqui que eu quero entrar, que é o verso 17, ele vai dizer assim: eles serão para mim um particular tesouro. Naquele dia prepararei, diz o Senhor dos Exércitos, poupa-los-ei como um homem poupa a seu filho que serve. Então está dizendo o seguinte: olha, para esses que entendem que eu, Senhor, eu atento, eu escuto, e que eu olho, e que há um memorial diante de mim, para essas pessoas, eu vou tratá-las como um tesouro particular. Eu estava vindo para cá, irmão, e eu estava lembrando de um texto do Pedro, quando ele diz assim, que nós somos uma propriedade exclusiva de Deus. Eu quero trabalhar esse negócio um pouco melhor daqui a alguns dias, irmãos, eu quero falar sobre isso, mas eu fiquei pensando sobre isso. Quem é a pessoa mais louca que tem uma propriedade e não procura usufruir o máximo dela? Não é verdade? Tem um terreno lá, um lote. Ninguém faz assim, eu tenho um lote. Eu vou construir metade, a outra metade aí eu vou deixar aí. Vai que alguém quer. Você viu alguém fazer um negócio desse, irmão? Dependendo do tamanho do terreno, ele fica fazendo matemática para ver como ele vai aproveitar o melhor do terreno. Ele fica falando assim, mas se eu construir aqui, vou ter mais espaço, vou ter mais claridade. Na verdade, arquiteta, é que agora assim, me meto na área dos outros aqui. Eu não falo da minha, só falo da... Então ele quer aproveitar o máximo. Por quê? Porque é dele. Ele quer usar o melhor se for um campo, um lugar de produtividade. Ele vai procurar fazer o melhor. Se ele não vai trabalhar no terreno, se ele não vai colocar mão de obra, braçal, ele vai arrendar, ele vai entregar para outro e vai tirar a parte dele e tudo bem. Mas ele vai tentar tirar o máximo de proveito daquela propriedade. É dele. Ele vai usar da melhor forma, da melhor maneira, do jeito que ele planeja. E eu não consigo imaginar, irmãos, que Deus não faça isso com a gente. Eu fico imaginando uma pessoa que tem um tesouro que é só dele. É particular, não é de mais ninguém, não é repartido, não é compartilhado, não é público, é particular. Ele falou assim, olha, eu vou tratar vocês como um particular tesouro. É meu. Em outras palavras, ele está dizendo assim, vocês são meus. Inteiramente meus. E ele diz assim, e eu vou poupá-los como um pai poupa seu filho que o serve. Agora, detalhe, irmãos, que há aqui um ponto, que ele não fala só o filho que serve. Porque, embora, irmão, o filho tenha direito à herança, o filho que serve não acessa só a herança, acessa a gratidão do pai. Acessa o coração do pai. A ideia, irmão, de nós sermos filhos de Deus não é apenas herdar alguma coisa de Deus, seja a sua natureza, sejam as suas promessas. A ideia de Deus é que a gente seja um filho que agrade a Deus. E, de fato, tenha uma vida, irmãos, que acesse o coração de Deus. E é óbvio, irmãos, que embora nunca deva haver uma divisão, uma prioridade de filhos, é óbvio que o filho que sempre obedece traz para o coração do pai uma alegria ainda maior. E está dizendo o seguinte, olha, e eu vou poupar a vida deles, eu vou poupá-los como um pai poupa o filho que o serve. E aí, irmãos, ele vai dizer isso. Então, vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Agora, irmãos, eu acho muito consolo nesse versículo aqui. Muito consolo. Porque Deus está dizendo o seguinte, olha, existe um tempo em que as coisas vão ficar muito evidentes. Eu olho, irmãos, porque eu vejo esse pessoal, esse primeiro grupo, e o que eu percebo é que eles têm uma impaciência. Eles são pessoas imediatistas. Eles querem o hoje e o agora. Eles querem o já. Porque Deus tem que ser algo que funciona. Porque Deus tem que ser um meio para se ter. Porque Deus tem que ser o meu guardião.
E essa relação, irmãos, ela é uma relação muito prejudicial. Porque se Deus só for o meu Deus para me guardar, para me abençoar, para me dar, para me proteger, no momento em que eu percebo ou que eu sinto que essas coisas não estão acontecendo, então Deus já não é suficiente para mim. Eu estava domingo indo para Sorocaba com o Lucas, com a Carla, com as crianças, nós estávamos conversando sobre isso. Por que Israel muitas vezes caiu na idolatria, irmão? Não é porque os outros deuses eram bonitos. Ah, eles são mais bonitos. As molduras são mais elegantes. Não, irmão. É por um único motivo. É o motivo de toda idolatria. Porque todo ídolo faz o que o adorador pede. Por quê? Porque ele está dando alguma coisa. Então eles pegam lá, levam as ofertas, dizem assim, olha Deus, deu sol. Preciso do Senhor, hein? Está aqui uma oferta. Então ele entrega a oferta, sabendo que lá na frente, ele imagina isso, que essa entidade vai dar para ele alguma coisa de volta. Porque há uma relação de interesse aqui. Olha, eu te dou e o Senhor me dá. Eu te adoro e o Senhor me entrega. Eu te sirvo e o Senhor faz o que eu quero. E quando nós vamos para uma relação com Deus verdadeiro, o único Deus, fora dele não há outro. Quando nós vamos para a relação com Deus, ele vai falar assim, Deus, eu vou fazer. Aí Deus fala assim, mas eu nem sempre vou fazer o que você quer. Nem sempre eu estou inclinado a te dar o que você está pedindo. Porque essa relação que Deus constrói com a gente não é uma relação de necessidade, é uma relação de intimidade. E aí eu percebo esse grupo dizendo o seguinte, olha, na matemática, qual que é a nossa história? A gente já ficou preso no Egito, a gente já sofreu no deserto, a gente morreu nas guerras para conseguir a terra de Canaã, a gente já passou maus bocados na mão dos inimigos, na época dos juízes. Nós passamos por um cativeiro sírio, nós passamos por um cativeiro babilônico. Aonde está a vontade de servir a Deus? Que vira e mexe, o inimigo vem e rouba a gente. Que vira e mexe, um templo nosso destruído. Que vira e mexe, alguém nos ataca. Que vira e mexe, a gente é odiado. Qual é a matemática que está valendo a pena aqui? Então, é um grupo imediatista que quer o resultado naquela hora. Existe um grupo que está dizendo assim, não, espera um pouquinho. Espera, porque existe um dia. Irmãos, como é bom saber que existe um dia. Se alguém chegar, irmãos, num hospital, na área de oncologia, que trata-se de câncer, depois pode perguntar, irmão, se você encontrar qualquer paciente que está lá, debaixo do tratamento, e falar assim para ele, olha, você vai passar por um processo muito complicado, mas existe um dia que todo esse sofrimento vai acabar e você vai sair daqui curado. Ele vai perseverar até chegar esse dia. Ele vai resistir todo o tratamento até esse dia. Porque ele sabe o seguinte, existe um dia. O problema de algumas pessoas é que elas não têm um dia de esperança. Elas não sabem que dia e se vai ter esse dia. Mas Deus está dizendo assim, olha, mas vai chegar um dia. Um dia vai chegar. E eu vou mostrar mais uma vez. Porque, irmãos, o nosso Deus não espera para fazer tudo naquele dia. Ele vem despejando graça sobre graça todos os dias. Ele vem despejando graça sobre graça todos os dias. Ele vem dando força sobre força todos os dias. Ele vem renovando a nossa vida todos os dias. As misericórdias deles vão se colocando todos os dias diante de nós. Mas haverá um dia em que essa graça que se manifesta, esse poder que se manifesta, essa misericórdia que se manifesta, vai chegar um dia, e esse dia vai chegar, e esse dia de fato, ele existe, em que tudo vai se tornar claro. Tudo vai se tornar claro. Um dia. Um dia. E nós sabemos isso, irmão. E nós podemos colocar o nosso coração nessa certeza. Existe para nós um dia. Existe para a gente um dia. Eu fico triste por pessoas que não acreditam que para elas existe um dia. E porque não acreditam que existe um dia, elas se precipitam. Elas assumem posturas, condutas, elas escolhem caminhos. Por quê? Porque elas não acreditam em caminhos.
ela não acredita nesse dia. Então ela fala assim, bom, já que não tem dia, então eu faço o meu dia. Elas pegam as suas vidas nas mãos e dizem, não, eu vou fazer do meu jeito, sabe por quê? Porque tudo que eu olho me diz que é melhor eu fazer do jeito errado, é melhor eu ir contra os preceitos, porque eu não estou chegando saída. Mas existe um dia. Existe um dia para a gente. Existe um dia para nós, como povo de Deus. Existe um dia para nós como igreja. Mas também, irmãos, existe um dia particularmente nosso, para cada um deles. A Bíblia diz, irmãos, Paulo vai dizer, que não existe uma provação maior do que nós podemos suportar. E além do mais, o nosso Deus nos dá o escape. Ele está dizendo o seguinte, olha, o que vai cair sobre vocês é uma pressão suportável. E ainda que seja suportável, ele ainda vai criar para vocês uma porta de escape. Existe um dia para a gente, irmãos. E ele diz isso. E nesse dia, vocês vão ver a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Eu acho assim, irmãos, que esse dia é um dia que toda a matemática vai fazer todo sentido para a gente. A gente não pode somar os nossos dias aqui na Terra e falar assim, bom, será que os meus dias são maus? Porque, irmãos, é desproporcional fazer um negócio desse. É uma loucura fazer um negócio desse. É a mesma coisa de você pegar um grão de areia, colocar na palma da mão, falar assim, ó, um grão de areia é tão pesado quanto as montanhas do Everest. É loucura fazer um negócio desse, meu? É lógico que é. Vai ter que ser muito louco para falar uma coisa dessa. Aí a gente está dizendo o seguinte, se a gente não tomar cuidado, que a nossa vida temporal e passageira, ela tem o mesmo peso de uma vida de eternidade. A nossa vida da Terra, irmãos, é como um grão de areia e a eternidade como um Everest. Não dá nem para colocar na balança um negócio desse. De tão pesado que é aquilo que Deus vai revelar para nós. Por mais que a gente viva, você pensa numa vida miserável. Na verdade, a Bíblia fala de um cara miserável. Um Lázaro. Lázaro miserável. Passava fome. Coçava, assim lá, de úlcera. Mas a Bíblia diz que ele morre e vai para o seio de Abraão. Nunca mais ele vai sentir dor. Nunca mais vai ter angústia para tratar ele. Vai ter mais fome, nudez, sabe, rejeição. Não, está lá. Para sempre. Por mais que ele tenha vivido 30, 40, 50, 70 anos na pindaíba, na esmola, na sarjeta, ele agora tem uma eternidade para estar com o Gai. E Deus vai pagar com juros e correção monetária. Então, irmãos, eu olho assim, porque a gente tem um dia. A gente não somos como quem não tem esperança. Nós temos esperança. Nós temos um Deus, nós temos uma promessa, nós temos um Senhor e temos um dia. E esse dia vai chegar, irmãos. A Bíblia diz, um pouquinho mais de tempo e aquele que há de vir virá e não tardará. Ele vai vir, ele vai acontecer. E esse dia, ele vai ficar tão claro, mas tão evidente. Quero encerrar com o capítulo 4, quando ele diz assim, pois eis que vem o dia que arde como fornalha. Todos os soberbos e todos que cometem perversidade serão como o restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz e nem ramo. Mas, para vós outros que temeis ao Senhor, o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Agora, olha que interessante, irmãos, porque eu não quero trabalhar o versículo primeiro, eu precisaria de mais um tempo para falar sobre esse negócio.
Quando ele fala não sobrará nem raiz nem ramos, porque aqui está falando de fundação e nós estamos falando de extensão. Agora, no verso 2 está dizendo o seguinte: mas para vós outros, está reservado, é um outro ambiente para vocês. Porque naquele dia vai vir para vocês o sol da justiça. Debaixo das suas asas vai trazer salvação. E vocês vão, eu gosto dessa comparação, né? Vocês vão sair tão felizes. Mas vocês vão sair tão felizes. Vocês vão parecer um animalzinho que a porta abriu e vocês tiveram um campo todinho para correr. Eu poderia dizer assim, ó, se você pegar, por exemplo, minha cachorrinha aqui embaixo, Pedrita. Às vezes, quando eu abro a porta de manhã e eu vou sair para trabalhar, eu não deixo ela sair na rua. Mas quando eu abro o portãozinho, ela já sobe com alegria. E vai. E eu abro o segundo portão e ela acha que ela vai para a rua. Com alegria. Imagina, irmãos, no dia em que o Senhor abrir as portas da eternidade para a gente. Em que o Senhor, você ouvir aquela voz dizendo: vinde bendito do meu Pai. Recebei por herança que está preparada para cada um de vós antes da fundação do mundo. Ai, irmão, quando Deus abrir a porta do céu, ela vai correr. Ela vai saltar. E é por isso que a Bíblia diz que naquele dia o Senhor enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Então, irmãos, nós não podemos viver como quem não tem esperança. Porque para nós, irmãos, existe um dia. Amém? Podemos orar em nome de Jesus? Você pode ficar de pé? Eu quero orar com você. Eu acho que morreu não. Amém. Vamos orar, irmãos, vamos colocar o nosso coração. Então, creia nisso, irmãos. Para a gente é um dia. Há um momento para a gente. Está reservado, está guardado. Mas ele vai acontecer. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós nos prostramos diante do Senhor nessa noite. E agradecemos ao Senhor. E eu oro, Pai, para que nós possamos viver a nossa vida nessa terra. Não fazendo essas contas, ó Pai, de mais, de menos. E nem levando em consideração as nossas aflições para dizer que não vale a pena a caminhada. Não, Senhor. Ainda, Senhor, que sejamos bombardeados por esse tipo de pensamento, de fala, de exemplificação. Eu oro para que o Senhor proteja a nossa mente com o capacete da salvação. Eu oro que o Senhor nos ajude a guardar o nosso coração com o escudo da fé. Eu oro, Senhor amado, que nós possamos atravessar o campo de batalha, revestido com a couraça da justiça. E eu oro, Pai amado, que o Senhor nos ajude a passar por tudo isso, lutando com a espada da palavra de Deus. Ajuda-nos, Senhor, a guardar, a sermos do grupo daqueles que acreditam que o Senhor tem um memorial daqueles que temem ao Senhor, de que o Senhor guarda a oração, que o Senhor observa aqueles que o temem, Pai amado, e que há um dia reservado para esse. E neste dia nós seremos, Pai, evidenciados como um tesouro particular. Nós seremos guardados como um filho é guardado pelo Pai, porque o ama e o serve. Nós seremos tratados, ó Pai, com justiça, e haverá para nós salvação. E aquele dia, Senhor, haverá uma profunda, Pai, e incontida alegria. Pai, em nome de Jesus, ajuda-nos a crer nesse dia, a esperar por esse dia, a lançar nossas esperanças neste grande dia. Porque, Senhor, nenhuma luta, nenhuma provação dessa terra, ela é maior, ou ela é comparativa à glória que há de se revelar a cada um de nós. Pai, em nome de Jesus, nós não somos daqueles que não têm esperança, que não têm no que se apegar, que não têm a certeza do amanhã. Não, Senhor. Há para nós um dia. Há para nós um dia. Eu sei, Senhor, que há um dia para a igreja, mas eu creio também, Senhor, que há um dia específico para os teus filhos. Um dia de cura, um dia de restauração, um dia de porta aberta, um dia de resposta, um dia de virada de cativeiro. Há um dia para aqueles que temem ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, guarda o nosso coração e ajuda-nos a manter em fé, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor bem forte?